nós queremos render ao Senhor esse tempo, Senhor. Nós temos aprendido e temos a certeza no nosso coração de que a palavra do Senhor é aquela que nos mantém em pé. A Tua palavra, Senhor, é alimento. A Tua palavra é o sustento da nossa vida. A Tua palavra é a alegria que nos coloca no caminho da bênção. A Tua palavra é aquela que injeta em nós, Pai, a certeza, meu Deus, de que dias melhores virão, porque nós não estamos firmados naquilo que os nossos olhos veem, mas nós estamos firmados no que a palavra diz. Por isso, essa noite, Senhor, eu quero pedir agora que o Espírito da palavra do Senhor, essa palavra viva, esteja, Senhor, agora, não só nesse ambiente aqui onde nós estamos, mas que Ele possa ir para cada casa, para cada lar, aonde as pessoas estiverem agora, talvez no seu trabalho, com smartphone, enfim, Senhor, aonde houver uma pessoa ouvindo o som da minha voz, que nesse momento, o Espírito da profecia do Senhor, o Espírito da palavra do Senhor, gere, faça existir, Senhor, aquilo, Deus, que é o propósito do Senhor para cada uma dessas vidas. Nós declaramos essa noite, Senhor, que os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração é uma boa terra que vai receber essa semente essa noite. Que o Senhor fale conosco, Pai. E declaramos também que a nossa mente está alerta e receptiva a tudo que o Senhor tem para nós essa noite. E te louvamos por esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12 diz assim: e por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu um justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, e dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Que palavra tão maravilhosa é essa que o autor de Hebreus está trazendo para nós essa noite. Por esta razão, depois você pode ler o livro de Hebreus inteiro. Aliás, daqui a alguns dias nós vamos estar juntos aí no estudo do livro de Hebreus. Mas por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Querido, eu quero falar essa noite sobre dê a Deus a negligência à palavra do Senhor. Dê a Deus a negligência à palavra do Senhor. É de extrema importância entender que a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Sabe, queridos, nós temos que entender que como cristãos, a base da nossa vida é a palavra de Deus. Nós fomos chamados segundo a palavra de Deus, e essa palavra exerce sobre nós um poder, e tudo o que Deus quer comunicar conosco, Ele vai comunicar através da palavra dEle. Tudo que Deus quer falar comigo, e tudo que Deus quer direcionar a você, está relacionado nesta palavra. E é por isso que é de extrema importância entender que esta palavra é o alimento de Deus para o nosso espírito. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor diz que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para guardar, para corrigir e para instruir em justiça. Mateus no capítulo 4, versículo 4, a palavra do Senhor diz: está escrito,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E eu ainda quero ler com você essa noite, quero que você vá anotando aí, Salmo 19, versículos 7 a 11, que diz o seguinte: o temor do Senhor é limpo, e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros, e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o ouro fino, e mais doces do que o mel que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em guardar os seus ensinamentos há uma grande recompensa. A palavra do Senhor é aquela que nos dá base para nós vivermos o nosso dia. Sabe, queridos, como cristãos, nós não somos chamados a viver uma vida espiritual no emocional. Sabe que por muitas vezes na nossa vida, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E muitas vezes nós temos uma tendência de viver a nossa vida e colocar a nossa vida pautada nas emoções. E muitas vezes, mesmo dentro da igreja, mesmo crescendo dentro da igreja, nós nos apegamos às coisas emocionais. Então, nós precisamos sentir tudo para que nós possamos crer. E diante disso, quantas coisas nós temos visto sendo levantadas por aí como verdades de Deus, que na verdade tem destruído a vida de muitas pessoas, porque as pessoas estão inteiramente ligadas emocionalmente a uma igreja. Mas escute essa noite, Deus quer trazer uma palavra ao seu coração, que é tempo dele levar você ao novo nível de vida. Tudo que Deus deseja nesses dias, olha aqui para mim, tudo que Deus deseja nesses dias é tocar você e levar você ao novo nível de vida. Agora, para que Deus leve você ao novo nível de vida, precisa haver uma comunicação com você. Eu sei que Deus pode usar, e Ele usa pessoas, situações e muitas outras coisas para falar conosco. Mas a base principal da nossa vida como cristãos, ela tem que ser a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque se você não estiver firmado na palavra de Deus, você vai ser levado por todo vento de doutrina, por todo vento de doutrina. A palavra de Deus, ela precisa ser particularmente, uma verdade incontestável para você. A palavra de Deus, ela precisa ser uma verdade incontestável dentro de você. Você sabe que hoje, num dos perfis que eu estava vendo do Facebook, eu vi um vídeo de um homem que foi por alguns anos dito cristão protestante. Então esse homem estava dentro de uma igreja durante muitos anos, fazendo ali as suas ações religiosas, enfim, mostrando ter uma vida com Deus. E de repente esse homem, em algum momento, ele ouve alguém de uma outra certa religião falando alguma coisa, e então ele dá ouvidos àquilo, e ele começa a praticar aquilo, e, entre aspas, ele muda de religião. Mas quando ele dá o seu testemunho, ele estava ali num vídeo dando testemunho, que ele tinha saído do protestantismo para ir para um outro segmento de religião. Ele dizia o seguinte, algo que me espantou muito: olha, os protestantes, eles creem que a única base de fé e prática é a palavra de Deus, é a Bíblia. Ele disse isso. Os protestantes creem que a única base de fé e prática é a palavra de Deus. Mas nessa nova religião, ou nesse novo meio onde eu estou, eu aprendi que não é bem assim. Porque afinal de contas,
A igreja é mais importante do que a palavra. E então eu me assustei com aquilo que eu ouvi da boca daquele homem. E algo que esta religião afirma categoricamente. Isso é, a Bíblia não é a única fonte de inspiração para eles. Mas isso não é uma verdade. Sabe, queridos, o que levou esse homem a ter esse comportamento e a deixar anos de serviço a Deus, de amor a Deus, para seguir uma doutrina falsa dessa? Sabe o que levou? A falta da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser particularmente incontestável para nós. Então, a nossa fé, a nossa vida, o nosso andar com Deus, o nosso caminhar, tem que estar baseado nesta palavra. Ela é a rocha para as nossas vidas, ela é a nossa segurança. Não há nada fora da palavra de Deus que possa nos dar vitória, não há nada fora da palavra de Deus que possa nos dar uma constância de vida espiritual. Não tem. A igreja não é mais importante que a palavra. Ninguém é mais importante que a palavra. Nenhum pastor, nenhum apóstolo, nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum querubim, nenhuma autoridade, dita autoridade espiritual, pode se colocar acima da palavra. Nenhuma instituição está acima da palavra, nem mesmo a igreja, porque a igreja está firmada na palavra. A base da igreja é a palavra. A base da igreja é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, os dogmas e toda a liturgia que a igreja coloca não é mais importante do que a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso nesses dias. Sabe por quê? Porque para que Deus nos leve a um novo nível de vida, nós precisamos entender essa verdade. Você não pode ficar enganado em sentimentos humanos. Você não pode ficar volúvel a todo mover emocional que acontece do seu lado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser a base para a tua vida. Sempre, sempre. A palavra de Deus é o elemento que gera combustão para uma vida guiada pelo Espírito Santo, meu irmão. O que vai gerar essa combustão, o que vai fazer com que você ande, com que você caminhe, com que você viva tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, é a palavra de Deus. Olha aqui para mim, isso é muito importante. Não dá para viver uma vida dentro da igreja e fora da palavra de Deus. Não tem como. Todos os grandes homens e mulheres de sucesso na Bíblia demonstravam paixão pela palavra. Se você quer ter sucesso na sua vida, escute: a primeira coisa que você tem que ter na sua vida é paixão pela palavra de Deus. Paixão pela palavra de Deus. A paixão pela palavra de Deus vai te levar a um novo nível de vida. Sabe por quê? Porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, quando ela entra em você, quando você é guiado por aquilo que ela diz, meu irmão, você vai ouvir o que o céu está dizendo, você vai ouvir o que Deus está dizendo, e quando você ouve o que Deus está dizendo, você é levado a um novo patamar de vida, você é levado a um novo lugar, você não fica solto ao vento, não, você tem uma base, você tem uma rocha, os seus pés estão firmados sobre esta rocha. Todos esses grandes homens e mulheres de sucesso na Bíblia, eles demonstravam a sua paixão pela palavra. Engraçado que lá em Gênesis, no capítulo 15, ainda Gênesis não havia a palavra escrita, mas sabe, a Bíblia diz que sobre Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, diz que Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado a ele como justiça. Abraão creu, Abraão tinha a sua vida pautada na palavra de Deus, naquilo que Deus trazia a ele. Não tem como também falar de um homem que se apaixonou pela palavra de Deus sem ler Josué. Josué, no capítulo 1, versículos 7 e 8, Deus trouxe uma palavra tão tremenda para Josué, dizendo: tão somente, Josué, se esforça,
Tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Ei, Josué, não te desvies dela, nem para a esquerda, nem para a direita, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E sabe o que mais Deus diz a Josué? No versículo 8 ele diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Deus estava dando a receita de uma vida bem sucedida para Josué, porque Josué estava sucedendo um homem que foi um sucesso, um homem que andou com Deus, que caminhou com Deus, que viu e realizou, Deus realizou através dele milagres extraordinários, que foi Moisés. E quando Josué vai substituir, Deus traz para ele uma palavra dizendo: olha, para que você seja próspero e bem sucedido nos seus caminhos, Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Josué, medita na palavra de dia e de noite. Sabe, queridos, eu creio que Deus está levantando nessa geração homens, mulheres, jovens e crianças que estão voltando a se apaixonar pela palavra de Deus. Homens e mulheres que estão começando a ser incendiados pelo fogo do Espírito Santo, não porque estão com doutrina A, doutrina B, doutrina C, mas homens e mulheres que estão entendendo pela palavra de Deus que o tempo do avivamento se chama hoje, e eles estão sendo cheios dessa palavra que tem transformado não só a sua vida, mas tenha transformado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo. Não tem como eu não me lembrar de Daniel. A Bíblia diz que Daniel era um homem de oração. 3 vezes ao dia Daniel se prostrava e orava ao Senhor. Agora, sabe quando o cativeiro do povo começou a ser mudado? Quando um homem só, lendo as Escrituras, ele estava dizendo: olha, estava lendo a Escritura, e então eu vi que o cativeiro está chegando no fim. E então Daniel começa a orar, Daniel começa a clamar ao Senhor. E Daniel estava na Babilônia, Daniel estava numa cultura totalmente diferente da dele, uma cultura onde se adoravam outros deuses, mas Daniel se manteve firme. Sabe por quê? Porque Daniel firmava a sua vida na palavra. Daniel não firmava a sua vida nos sentimentos. Daniel não firmava a sua vida em dizer: uau, que igreja fervorosa, uau, que igreja isso, olha, hoje eu senti um arrepio, hoje eu vi isso, hoje eu vi... Não, Daniel, ele baseava a sua vida na palavra. Ei, é tempo de maturidade, meu irmão. Deus está chamando você e a mim nesses dias para nós termos maturidade. E um homem e uma mulher madura, um homem e uma mulher que são maduros, eles têm uma vida pautada na palavra de Deus. Você precisa voltar a se apaixonar pela palavra. Nesses dias, tudo que nós mais precisamos é a palavra. Meu Deus, sabe, a gente abre a internet hoje, e você sabe que a internet é uma coisa maravilhosa. Eu louvo a Deus por ter nascido nessa geração. Hoje você tem na palma das suas mãos todos os maiores e melhores pregadores do mundo. Tudo está na palma da sua mão. Muitos deles traduzidos ou então legendados para o português. Muito fácil. E é por isso que há uma necessidade muito grande de se ter o conhecimento da palavra nesses dias, para que nenhum homem se levante dizendo ser de Deus,
pregue alguma coisa e você acredite naquilo, e lá na frente você caia num buraco terrível. Quantas coisas nós temos visto acontecendo nos dias de hoje. Gente, eu vou confessar algo para você, que o meu coração muitas vezes se entristece com isso. Às vezes eu olho para quantas ovelhas, seguindo alguns tipos de ensinamentos, que tem matado elas, que tem pisado sobre elas, sabe, que tem esmagado elas, e porque eles faltam o conhecimento da palavra, essas ovelhas estão escravas de um sistema. Ei, olha aqui, Deus não te chamou para ser escravo de um sistema. Deus não te chamou para ser escravo de um sistema, de uma denominação, de uma instituição. Deus chamou você para ser livre, para voar nas asas do Espírito Santo e para mostrar para você que tem vida além daquilo que você tem vivido nesses dias. Deus está levantando homens e mulheres apaixonados pela palavra dEle, que não serão enganados por ninguém. Nenhuma proposta é maior do que o poder da palavra de Deus sobre a sua vida. A única forma de se apaixonar por Jesus é se apaixonando pela sua palavra. Meu irmão, se nós dizemos: eu te amo, Jesus, cantamos: eu te amo, Jesus, levantamos as mãos e declaramos o nosso amor a Ele, mas se nós não somos apaixonados pela palavra, alguma coisa não cola, alguma coisa não está certa, alguma coisa não está bem, alguma coisa não vai bem. Sabe por quê? Porque Jesus é a palavra encarnada. Eu amo quando João, lá no capítulo 1, no versículo 1, João já começa o seu evangelho de uma forma tão revelada, trazendo quem era Jesus. Então ele diz lá em João 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é esta palavra encarnada. A personalidade de Deus e a sua palavra se fundem, porque eles são um só. Quando você abre a Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, acredite, é o próprio Deus falando com você. É o próprio Deus trazendo ao seu coração as verdades para a sua vida. A matéria-prima do Espírito Santo para trabalhar no homem é através dele é a palavra. A palavra é a matéria-prima. A palavra é a matéria-prima que o Espírito Santo precisa para transformar a minha vida e a sua vida. Ei, olha aqui para mim, sem a palavra de Deus, acredite, não pode haver transformação na sua vida. Sem a palavra de Deus, o que vai acontecer é um momento apenas de emoção, de explosão de emoção, e depois, quando essa emoção passar, dúvidas vão chegar, e se você não estiver firmado na palavra, as coisas não vão fluir na sua vida e você vai voltar atrás. É por isso que nesses dias, acredite no que eu estou dizendo para você, a matéria-prima do Espírito Santo é a palavra de Deus dentro de você. Romanos no capítulo 10, versículo 8 diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Paulo, ele diz assim: ei, a palavra está dentro de você, a palavra está na tua boca, a palavra está no teu coração. Essa é a palavra de fé que estamos pregando. É essa palavra que está saindo de dentro de nós. Acredite, para que a tua vida seja efetiva, para que a tua vida cristã, para que a tua vida espiritual seja efetiva, tem que ter uma matéria-prima aí dentro de você, e essa matéria-prima é a palavra de Deus, porque o Espírito Santo vai pegar a palavra que foi enxertada, que foi jogada para dentro, e vai produzir através dela. É através dela. Você sabe que muitos pregadores pegam o versículo e dizem assim: olha, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus.
É através da palavra de Deus que nós ouvimos e recebemos fé. O nosso entendimento, o nosso coração, quando eu falo de entendimento, ouça, eu falo de coração. O nosso entendimento é como um depósito, um lugar onde a palavra é armazenada. Sabe, eu não sei quantos anos você tem de cristão, eu não sei quantos anos você tem de caminhada com o Senhor, mas você já deve ter passado, vocês que estão aqui também vão saber disso, vocês já devem ter passado aí alguma experiência, que em algum momento conversando com alguém, de repente você começa a falar da palavra de Deus e fala: meu Deus, nem eu sabia que eu sabia tudo isso. Da onde eu tirei tanto versículo? Já aconteceu isso com você? De falar do amor de Deus para alguém, e você fala: nossa, nem eu sabia que estava dentro de mim tudo isso. O que é isso? Olha o que Deus fez. Mas na verdade, o seu coração é como um depósito da palavra de Deus. Todos os dias, quando você pega a palavra de Deus, e às vezes você fala assim: puxa, hoje eu li a palavra de Deus, tá, mas todas as vezes que você está jogando a palavra de Deus para dentro, olha aqui para mim, há um depósito sendo colocado no seu coração, e no momento certo, o Espírito Santo vem nesse depósito, na prateleira certa, no lugar certo, e Ele tira a palavra que Ele vai precisar, que já está aí dentro. Eu amo quando o salmista, lá no Salmo 119, e eu quero ler com você o Salmo 119, versículo 10 a 18, que diz assim: o salmista diz: com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. E ele diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. Recriar-me-ei nos teus estatutos, e não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. E no versículo 18, o salmista diz o seguinte: Senhor, abre os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos. Eu quero que essa seja a verdade do seu coração essa noite, e a oração do seu coração essa noite. Senhor, abre os meus olhos. Abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da sua lei. Vamos orar isso essa noite juntos. Diga comigo: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Diga comigo: Senhor, abre os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Que a sua oração e a minha oração essa noite seja essa: Senhor, abre os meus olhos. Oh, quantas vezes a gente abre a palavra de Deus e puxa, tantas pessoas dizem: eu nem sei o que eu li, eu não entendo nada. Mas se essa noite nós orarmos e dizermos: Senhor, como o salmista diz no Salmo 119, versículo 18: abre os meus olhos, Senhor. E quando os seus olhos forem abertos para a palavra de Deus, um caminho novo vai se abrir à sua frente, e você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. É primordial, indispensável ao cristão entender a importância da palavra de Deus na sua vida. Queridos, se todos entendessem com prioridade a importância da palavra de Deus na sua vida, nós não teríamos tantas seitas e tantas coisas desviando as pessoas hoje.
Às vezes a gente vê cada besterol sendo dito, a gente vê cada coisa maluca acontecendo, cada campanha que às vezes a gente é de chorar para não rir. E às vezes a gente vê aquela multidão de ovelhinhas atrás de um falso mestre. Às vezes eu confesso para você que indignado, eu falo, meu Deus, abre os olhos dessas pessoas, Senhor. Não é possível que isso aconteça. Às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo e aquela multidão daquelas ovelhinhas indo atrás de tantos lobos disfarçados que só querem, tirar a pele, a lã e a pele e tudo mais da ovelha e não se importam com a ovelha, criando situações falsas. É por isso que você precisa ter a palavra de Deus dentro de você. Agora preste atenção no que eu vou te dizer, que isso é muito sério. O princípio da morte espiritual, está na negligência quanto à palavra de Deus. O princípio da morte espiritual está na negligência à palavra de Deus. Acredite nisso que eu vou te dizer. O inimigo lutará com todas as forças para que você seja apenas um crente que frequente uma igreja, mas que não tenha prazer na palavra de Deus. O inimigo não tem medo de quem vem à igreja. Acredite você, ele não tem. Não tem. Porque vir à igreja não significa necessariamente ter um entendimento da palavra. Mas quando você começa a receber a palavra, e essa palavra é colocada lá dentro, e isso não vem apenas por vir, mas isso vem, traz uma consequência grande na nossa vida. Quando a palavra de Deus começa a ser gerada em nós, sabe o que acontece? Ela floresce dentro de nós e o inimigo não toca mais, porque você sabe quem você é em Cristo. Se a palavra for retirada, não ficará nada que dê consistência à vida cristã. Se não tem palavra, gente, se não tem Bíblia, se não tem base, a Bíblia é a base legal da nossa vida espiritual, e se você tirar a palavra, você vai ficar com nada. Há um engano enorme presente na igreja. Com tristeza eu digo isso para você. Há um engano enorme presente na igreja, uma artimanha ferrenha de destruição. Quando nós, muitas vezes, líderes, levamos pessoas a viver uma vida emocional, que vive de campanha em campanha, que vive de show em show, que vive somente de choro em choro, mas não tem transformação, não tem vida. Quando há apenas um envolvimento emocional com a palavra. O livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 22 e 24, diz assim: e sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Escuta aqui, se você apenas é um ouvinte da palavra, você está se enganando, você está se auto-enganando. Porque, versículo 23 diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai e logo se esquece como era. Quando a palavra cai em um coração duro, um coração religioso, a palavra fica infrutífera. Você se lembra lá em Mateus, no capítulo 13, versículos 5 e 6, onde o Senhor estava falando sobre a parábola do semeador, e Ele diz que a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Ei, se você não deixar a palavra de Deus criar raiz em você, a palavra de Deus, ela não pode ficar na superfície. Eu não sei se você já teve a chance de plantar, colocar uma planta na terra e deixar apenas um espaço pequeno de terra para ela. Ela não vai para frente, sabe por quê? Porque não vai ter lugar para suas raízes crescerem. A palavra de Deus que cai dentro do seu coração precisa encontrar profundidade.
precisa encontrar profundidade. O espírito da profecia é a palavra. O espírito da profecia é a palavra. É a palavra. É a palavra. Que palavra? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, não viva pelas profecias humanas. Acredite, muitas delas estão carregadas de achismos e muitas vezes não refletem a voz de Deus sobre a sua vida. Deus pode usar alguém com uma palavra de sabedoria para lhe dar um direcionamento, sim, pode, mas sempre analise à luz da palavra de Deus. Sempre faça o exercício de submeter tudo o que você ouve à luz da palavra. Olha aqui, você vem aqui na Igreja Batista da Lagoinha de Bragança Paulista, você não precisa engolir por força tudo o que você ouve aqui. Pega a Bíblia, anota tudo e vai embora para casa e vai ver se é verdade. Faça isso, vai ver se é verdade. Pegue, compartilhe, veja na palavra se está certo ou não. Manifestações emotivas exageradas roubam o foco, a atenção à palavra de Deus. Escute aqui, o momento da palavra é a chave que conduzirá você em êxito durante toda a semana. Por isso, no momento da palavra, não se deixe distrair. Certamente, se você estiver distraído, a palavra será furtada, será roubada no seu coração. A mesma palavra de Mateus diz que uma parte daquela semente caiu pelo caminho, vieram as aves e roubaram e comeram. Aquela semente não teve nem tempo de ser germinada, de entrar na terra. Quando você vem para uma igreja, para um culto, acredite, Satanás vai fazer de tudo para roubar a palavra do seu coração. E é por isso que você precisa mudar de posição. Jesus é a palavra revelada. Jesus é a palavra revelada. Acredite, há um outro nível de vida ao qual Deus está chamando você. Há revelações divinas que estão sendo liberadas através da palavra todo o tempo. Quando você decide se apaixonar pela palavra e enche o seu coração e o seu espírito com a palavra, você se torna uma fortaleza contra as investidas do inimigo. Por favor, por amor, crie o hábito de ler e meditar na palavra todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Isso será saúde para você em todas as áreas da sua vida. Mas não apenas leia religiosamente a palavra, se abra para a palavra. Permita que ela penetre no seu coração, que ela te sonde, que ela te molde, que ela molde os seus passos, que ela te guie em cada momento da sua vida. E eu quero terminar essa noite com o versículo 12 de Hebreus, no capítulo 4, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha aqui, Lagoinha, Bragança Paulista, como pastor dessa igreja, eu posso dizer algo para você. O sonho do meu coração é de ter uma igreja mergulhada na palavra de Deus. O desejo desse coração aqui é que você não seja enganado. O desejo desse coração aqui, e eu tenho certeza que esse é o desejo do Pai também, é que você não seja uma presa fácil para o inimigo. O desejo desse coração aqui é que você cresça, que você abunde na palavra do Senhor, que você deixe as coisas de criança para trás. Talvez você ainda esteja no leitinho espiritual, talvez você chegou agora, está no leite, não há nada de errado com isso, mas talvez você já esteja há anos dentro de uma igreja,
mas você não muda de atitude, sabe? Você não muda de comportamento, sempre raivoso. As pessoas têm medo de chegar perto de você, sabe? Está no momento de você deixar essa palavra entrar dentro de você, para que a doçura do Espírito Santo te conduza para um outro nível. Meu irmão, olha aqui, escute o que eu vou te dizer, não vale a pena passar 30 anos dentro de uma igreja e não deixar que a palavra molde você. Quando, na verdade, quando você lê a palavra de Deus, não é só para ter mais conhecimento, mas você vai sendo conhecido pela palavra de Deus, porque ela vai sondando você. A palavra de Deus é viva. Você, quando lê a palavra de Deus, quando você lê a Bíblia, você não está lendo um livro qualquer, você está lendo uma palavra que é viva, é algo diferente. Por isso, em nome de Jesus, olha aqui, nesses dias Deus está querendo levantar uma igreja madura. Deus está querendo levantar uma igreja madura, uma igreja madura. E eu e você vamos fazer parte disso, em nome de Jesus. E a minha oração essa noite é para que você se apaixone cada dia mais por esta palavra. Que essa palavra consuma os teus dias, as tuas horas. Que essa palavra consuma os seus desejos. Que essa palavra consuma o teu tempo. Que você seja apaixonadamente, loucamente pela palavra de Deus. Que você seja cheio desta palavra. Agora, escute, Tiago diz isso. Que você não seja apenas ouvinte da palavra de Deus, mas você seja praticante da palavra de Deus. Quando a palavra desce, a palavra ela não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você não pode, há uma grande diferença entre escutar e ouvir. Você não pode só escutar a palavra, você tem que ouvir a palavra. E essa palavra tem que descer no lugar certo. Que essa noite, durante essa semana, você pense nisso. Quer sair dessa vida mesquinha que você talvez tenha vivido espiritualmente? Quer sair dessa vidinha mais ou menos medíocre? Começa a meditar na palavra. Mergulha na palavra. Sabe por quê? Porque quando você mergulha na palavra, é a mesma coisa do Espírito Santo vir pegar você pela mão. Ele pega você pela mão e ele começa a te conduzir. Ler a palavra e meditar na palavra é como se o Espírito Santo estivesse agarrado a mim e me levando a um outro nível de vida, me levando a caminhos que eu não conheço. Quando você se apega à palavra, o Espírito Santo te agarra dessa forma e te leva por outros caminhos, te leva por outros caminhos. Que essa palavra essa noite rompa o teu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Talvez você está me ouvindo aí esta noite e tantas coisas têm acontecido esses dias, tantas pessoas estão nesse mesmo barco, pessoas que desistiram de andar com o Senhor, afastaram-se dos caminhos do Senhor. Talvez essa noite você seja uma dessas pessoas que esteja afastado dos caminhos do Senhor, talvez com a mentira dizendo assim: eu sou igreja em casa, onde for. Você precisa estar ligado no corpo. Foi Jesus que deixou isso para nós. E essa noite é uma noite de você voltar, de você regressar. Você não vai ter prazer em mais nada nessa vida, a não ser na palavra de Deus, filho. Você pode correr para tudo quanto é lado, bebida, sexo, droga. Você pode ir para onde você for. Você vai até encontrar prazer. Acredite, você vai encontrar prazer, mas um prazer momentâneo. Agora, quando você cair nessa palavra e mergulhar nela, meu filho, minha filha, Deus vai levar você por um caminho excelente. E essa é uma noite de você voltar para os caminhos do Senhor. E agora aí onde você está, eu quero orar por você. Você que quer entregar a tua vida para Jesus. Talvez você ouviu falar de Jesus, mas nunca se entregou para Ele. Essa é uma noite de você fazer isso. Pastor, como é que eu faço isso? É muito simples. Você vai repetir essa oração que eu vou fazer agora. Mas você não pode caminhar sozinho, tá bom? Vamos orar juntos? Diga assim comigo: Senhor Deus, esta noite, eu preciso ter uma mudança de vida, e eu não consigo
fazer isso sozinho. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida e que agora eu possa romper com tudo aquilo que me matava. Eu não quero mais estar apegado ao passado, mas essa noite eu recebo Jesus Cristo como meu único Senhor e o meu único Salvador. E eu te peço agora, perdoa os meus pecados, apaga as minhas iniquidades que estão diante do Senhor. Me ajuda, escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de agora, entra dentro de mim e muda minha história. Eu não quero mais viver sozinho. Eu quero viver com o Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por todos esses agora que estão entregando a sua vida para o Senhor. Deus, eu quero te pedir agora, faça o milagre da transformação, da regeneração na vida de cada um dos teus filhos, Pai. Que o milagre se inicie hoje, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você entregou tua vida para Jesus, aí onde você está, eu quero que nessa rede social que você está, coloque nos comentários agora: eu decido por Jesus, eu entrego a minha vida para Jesus, eu quero Jesus, enfim, escreva alguma coisa aí nesse tipo, que a gente identifique você, e o nosso time de consolidação vai entrar em contato com você, porque tem uma família que quer cuidar de você e ajudar você, em nome de Jesus.